Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok nessa quarentena, né? Enfim, meu nome é Nicole, eu faço enfermagem na UDF e sou da turma D1. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema endócrino, sobre o pâncreas, que foi a glândula que a gente pegou, sobre os hormônios que produz, a fisiologia em si, os tipos de diabetes, que foi o diabetes, a doença que a gente pegou, né, para falar um pouco, para abordar mais um pouco para vocês. E vamos começar, calma aí. Primeiro, esse slide aí eu coloquei pra mostrar pra todo mundo, né, que é uma das saudades que a gente sente, né, porque a gente tá de quarentena, mas que daqui a pouco, se Deus quiser e que tudo dê certo, daqui a um pouco a nossa rotina volte e que a gente possa fazer tudo isso e muito mais, né, ao longo da vida. Enfim. E aí, eu vou falar um pouco agora do sistema endócrino, eu vou começar. Eu vou explicar bem básico, porque a professora explicou muito bem e a gente não chega nem aos pés do que a professora explicou. Mas tudo bem, vamos lá. O sistema endócrino, ele é um sistema que tem várias glândulas. Essas glândulas, elas produzem hormônios. E aí esses hormônios, eles são feitos para ter o controle do nosso corpo, né? E o corpo está em homeostase, em equilíbrio, né? E aí esses hormônios, eles passam por toda a nossa corrente sanguínea e eles vão chegando até os órgãos que eles vão atuar. Então não tem aquilo de tipo um hormônio ir para outro órgão, não tem nada a ver. Ele só vai chegar no órgão e que ele realmente vai atuar e pronto. Enfim, aí eu vou falar um pouco do diabetes, o diabetes mellitus, que foi a doença que a gente escolheu, né? Que a gente quis falar, porque é uma doença crônica que hoje em dia no Brasil a taxa é bem alta e pelas pesquisas parece que cada vez mais vai aumentar, porque é uma doença que ela não se mostra tanto, ela vai cada vez mais ela vai piorando, mas como ela demora, as pessoas não têm tanto aquela responsabilidade, acham que nunca vai acontecer com elas, ou se a pessoa já tem, ela nunca vai piorar, mas aí é questão de tempo que vai piorando aos poucos, né? Vou falar agora o termo, né, que tá escrito aí no slide, que o termo do diabetes, o diabetes mellitus, né, que é uma doença crônica, como eu falei pra vocês, não transmissíveis, que ela é causada pela produção, pela insuficiência, né, que não, às vezes não produz insulina ou às vezes pode produzir, mas na hora de passar para outra etapa, essa etapa não funciona mais, ou a pessoa não produz mais insulina, ou pode ter pode ser que o seu organismo não aceite mais a insulina, não. E por falta dessa insulina que eu falei pra vocês, a pessoa, como a taxa de glicose dela vai estar super alta, não vai ter aquela quebra da glicose, então a pessoa ela vai ter que reorganizar a sua vida, né? E é o que acontece com os diabéticos, que as pessoas vão ter que mudar a sua alimentação, vão ter que usar remédios, às vezes vão ter que aplicar insulina, e tudo isso requer mudança no nosso cotidiano, na nossa rotina, em tudo, né? Então, eu vou falar agora os tipos de diabetes, alguns tipos. A gente tem vários, né? Vamos ser sinceros, tem vários tipos. Só que aqui no Brasil e praticamente no mundo todo, né, eles focam mais apenas no diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional, que são os diabetes que tem mais taxa de pessoas, né, que tem eles. Então, existe outros como o MOD, o mitocondrial. Tem um também que você descobre quando você tá mais velha, que ele é parecido com o tipo 1. E aí eu vou falar agora um pouco, né, sobre o diabetes mellitus tipo 1, que acontece quando a insulina, ela sofre autodestruição.
Que é isso? É quando, por exemplo, suas células de autoimune, né, suas células autoimune, elas vão destruindo a insulina que seu corpo produz. E às vezes as pessoas do tipo 1, elas nem conseguem produzir tanto assim. E aí, por exemplo, a produção é tão baixa, tão pequena, que aí as células autoimunes elas vão destruindo. E aí a taxa de glicose da pessoa vai lá para cima. Ela sofre, né, uma hiperglicemia. E aí, geralmente, esse tipo 1, ele acontece mais em criança, em jovem, adolescente, mas igual eu falei, tem casos que acontece quando a pessoa descobre depois de mais velha. Só que aí é outro diabetes, é praticamente mesmo tratamento, mesma coisa, mesmos sintomas, só que como descobre tardiamente, né, bem tarde, não sei se tardiamente existe essa palavra, mas enfim, descobre tarde, então acontece de ter mais cuidado com eles, né? E, por exemplo, o diabetes tipo 1, ele é tem que ter bem mais cuidado, porque como você não vai estar produzindo às vezes, então a pessoa pode ter do nada uma hiperglicemia e aí é perigoso, né? Geralmente as pessoas têm sintomas, né? Que ela tem vontade de fazer xixi o tempo todo, de ir ao banheiro, né? Ela fica com fome frequentemente, sentindo muita sede por estar toda hora urinando, né? A pessoa pode ficar enjoada, às vezes ela perde até peso, que é também uma das características do tipo 1, né? E aí, tem vários sintomas que a gente pode diferenciar, mas quando a gente fala de diabetes, geralmente os sintomas são um pouco parecidos. Então, alguns sintomas que, por exemplo, o tipo 1, que é perda de peso, aí a pessoa já vai diferenciando, entendeu? E geralmente o diabetes tipo 1, as pessoas vão ter que começar o tratamento utilizando a insulina de qualquer maneira. Enfim. Aí o diabetes mellitus tipo 2, é quando não tem aquela produção suficiente. A pessoa ou produz pouco ou ela não produz quase nada, né? E aí as pessoas geralmente têm muitos sintomas, que é cansaço, aquela fadiga, né? Tem fome excessiva, igual o outro, tem vontade de urinar. Só que diferente desse, a pessoa geralmente ela ganha muito peso. O diabetes tipo 1, ela perde peso demais. Então, o diabetes tipo 2, a pessoa ganha bastante peso, ela fica com a visão turva, geralmente pode até, dependendo do grau da situação, a pessoa pode ficar cega se ela não cuidar direito. E aí, e geralmente a pessoa tem que ter muito cuidado do diabetes tipo 2 e do diabetes tipo 1 também, mas o do 2 porque às vezes a pessoa, como tem assim essa visão turva, essas coisas, dependendo se envolver com outras doenças, a pessoa pode começar a ter surdez ou ao mesmo tempo ela ficar cega. Por isso que tem que ter todo um tratamento, todo um cuidado, porque é uma doença que, igual eu falei pra vocês, ela vai ao longo do tempo, ela vai piorando, e se a pessoa não souber administrar, não souber mudar os seus hábitos, tanto alimentares como praticar atividade física, mudar a sua rotina, mudar tudo, a pessoa pode vir a acarretar em vários outros tipos de doença, que vai misturar em tudo, e acaba virando uma bola de neve, né? Um outro tipo de diabetes, né, que existe é a diabetes mitocondrial, que ela é decorrente de mutações no genoma mitocondrial e é um tipo raro de diabetes que tem uma origem exclusivamente materna, né? Ela é herdada pela mãe, mas ambos os sexos podem herdar, né, a mutação e desenvolver a doença. Esse tipo de diabetes, ele está associado à surdez neurosensorial, né, que é a perda auditiva, que está presente na maior parte dos casos. E normalmente vai ter início na idade adulta e preceder o diagnóstico da diabetes. A maioria dos casos desse tipo de diabetes apresentam como sintoma fraqueza muscular, insuficiência renal, distrofia muscular
deficiência do hormônio do crescimento, que é o GH, e muitas outras doenças, né, que podem complicar a vida do indivíduo e até levar a óbito. E aí, por isso, essa doença, ela merece uma atenção especial. Diabetes gestacional, que é uma diabetes que acontece durante a gravidez, né, com todos aqueles processos que o corpo da mulher está passando, né, para poder desenvolver o feto. Uma dessas adaptações é a produção hormonal. Por exemplo, a placenta, né, que é uma importante fonte de hormônios, ela vai reduzir a ação da insulina. E aí o pâncreas da mãe, consequentemente, ele vai aumentar a produção da insulina para poder compensar esse quadro da resistência e ficar balanceado. Aí em algumas mulheres, esse processo ele não vai ocorrer e elas vão desenvolver o quadro da diabetes gestacional. Quando o bebê ele é exposto o feto, no caso, ele é exposto a grandes quantidades de glicose no ambiente intrauterino, né, dentro do útero, há o maior risco dele ter um crescimento excessivo, que é o que chamam de macrosomia fetal. E aí, isso aí pode resultar em partos traumáticos, né, que pode levar à morte da mãe do bebê, hipoglicemia neonatal e até a obesidade e diabetes na vida adulta. O histórico da diabetes gestacional, ele é um importante fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 ao longo da vida adulta. E o aleitamento materno, ele pode reduzir o risco do desenvolvimento de diabetes permanente após o parto. Além disso, também, pode ser conciliada uma alimentação balanceada, né? E a adoção de atividade física regular. Recapitulando que a diabetes mellitus ela pode ser causada por dois mecanismos principais, que é a deficiência na produção ou a ação da insulina, e ambos os tipos levam à destruição gradual das células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Nós vamos abordar um pouco da fisiologia da diabetes. Falar um pouco do pâncreas, né, que faz parte do nosso assunto, que a gente escolheu essa glândula, que faz parte do sistema endócrino. Vamos lá. O pâncreas, ele tem cerca de 15 centímetros, ele é composto anatomicamente pela cabeça, pelo corpo e pela cauda dele. E aí, ele está localizado atrás do estômago. E o pâncreas, a gente pode falar que ele está situado em dois sistemas, que é tanto no sistema endócrino, que é uma glândula, né, que ele vai ser uma glândula, e tanto no sistema digestório, que ele vai ser um órgão que vai ser responsável pelo suco pancreático, que é o pâncreas que vai ter, né, que é a função exócrina dele, que é produzir o suco pancreático para levar até o estômago para fazer a digestão, para ajudar na digestão. E vai ter enzimas digestivas que vai ajudar em todo esse processo que é no processo digestivo. E também a gente tem a parte que é endócrina, que é a parte dos hormônios que a gente vai falar para vocês mais para frente, que ele vai estar produzindo tanto a insulina quanto o glucagon, né? E outros hormônios, mas como não faz parte do nosso tema, então... O pâncreas, então, ele secreta dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Eles têm um papel fundamental no controle do nível de glicose no sangue e agem de maneira oposta um ao outro. A insulina, por exemplo, ela vai agir quando o nível de glicose no sangue estiver elevado, por exemplo, após um almoço, um lanche. O pâncreas ele vai ser estimulado a aumentar a secreção de insulina para que essa insulina permita que a glicose entre na célula. Essa insulina também ela vai estimular o armazenamento daquela glicose em excesso.
por exemplo, da que está no fígado, em forma de glicogênio. Então, ela vai agir impedindo que haja a transformação do glicogênio em glicose. E aí, como resultado, a gente vai ter uma diminuição do nível de glicose no sangue. Na diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, não vai haver a produção de insulina. Não vai ter a secreção de insulina. Então, o indivíduo ele não vai ter como quebrar a glicose. Já na diabetes tipo 2, que ela não é de origem autoimune, o indivíduo ele às vezes pode até produzir insulina, mas ele não vai, essa insulina ela não vai conseguir entrar nas células por conta de uma resistência. Ele vai ter uma certa resistência à ação da insulina. E aí gera um problema enorme, porque essa glicose ela vai ficar flutuando na corrente sanguínea, aumentar o nível da glicose e resultar, por exemplo, em cegueira, infarto, insuficiência renal e outras doenças, né? Já o glucagon, ele vai agir de uma forma oposta, né? Ele vai aumentar o açúcar no sangue. Por exemplo, quando uma pessoa fica muito tempo sem comer, fica de jejum, o glucagon ele vai agir quebrando o glicogênio armazenado no fígado, por exemplo, transformando ele em glicose, para poder suprir aquela necessidade de gerar energia para o indivíduo. Vou falar agora das ilhotas de Langerhans, né? Que é muito importante a gente falar, já que a gente está falando da fisiologia. A gente vai falar um pouco da histologia também, mas é algo que também, querendo ou não, é bom a gente comentar, é bom que vai ficar bem completinho, né? Então, as ilhotas de Langerhans, a gente pode chamar também de ilhotas pancreáticas. Acho até melhor por causa do nome, que é muito difícil. Mas, enfim, elas são grupos, igual tá aí no slide aqui embaixo. São grupos de células que tá dentro das células do pâncreas, que ficam as células alfa e beta pancreática, que são aquelas células que vão estar produzindo tanto a insulina e tanto o glucagon, né? E aí eles vão trabalhando juntos, mesmo elas sendo opostas, né, uma da outra, antagonistas, né? Mas elas vão trabalhando juntos para manter aquela homeostase que eu falei para vocês quando eu expliquei do sistema endócrino. E elas vão fazer o papel para regular, né, o nosso sistema e deixar tudo tranquilinho. Agora eu vou explicar direitinho essa imagem aqui embaixo, porque ela é bem resumida, mas é bom sempre a gente explicar. Quando você consome um alimento com alta taxa de glicose, por exemplo, um sanduíche, as nossas células do pâncreas elas vão produzir, por exemplo, a célula alfa ela vai ser inibida e a nossa célula beta ela vai ser estimulada para que produza mais para quebrar a glicose, mais insulina para quebrar a glicose e diminua a taxa de produção do glucagon, que é das células alfa pancreática, para que quebre aquele açúcar. Agora, quando a gente tem uma hipoglicemia, quando a nossa taxa de glicose está super baixa, o glucagon ela é estimulada e a insulina ela é inibida. Então, vice-versa, eles vão trocando e vão fazendo com que um suba mais, um suba menos, dependendo de como está a taxa de glicose do nosso sangue. Enfim, gente, para finalizar nosso trabalho, eu gostaria de passar a experiência que a gente teve com a entrevista que a gente fez com uma enfermeira. O nome dela é Lígia. Ela trabalha aqui no UBS de Sobradinho, na quadra 1. E foi incrível. E a nossa entrevista, só para já informar, a nossa entrevista foi antes da quarentena. Claro, né? Não tem nem como sair, mas enfim. A gente, logo quando a professora passou o trabalho, a gente correu, procurou ela, viu o dia que ela podia atender a gente, porque na correria que né? E aí ela conversou com a gente direitinho, passou bastante experiência, passou bastante informação.
Até então, ela tirou muita dúvida em relação a medicamento, em relação à insulina. Ela conversou com a gente falando que hoje em dia os idosos são os que mais se importam assim em relação à diabetes, que o público de jovens, adolescentes que descobrem o diabetes, né, na idade deles, eles não estão se importando, não estão tendo aquele cuidado de tratar, porque acha que, como eu expliquei no trabalho, que é uma doença que demora assim para ela piorar aos poucos assim, né? Então eles acham que nunca vai acontecer com eles. E ela falou que em várias campanhas que eles fazem de roda de conversa, de consultas, a maioria são idosos que participam. E que ela trabalhou, né, já em hospital, já pegou pacientes idosos, idosos que tiveram que amputar o pé, né, no caso, por falta de cuidado. Já trabalhou é, no BS, né? Que eu comentei que ela ainda está trabalhando, mas acho que daqui 2 anos ela já vai se aposentar. E ela falou que não se arrepende de ter ido para a UBS e que ela gosta bastante e trabalhou na parte de adulto, cuidando de pessoas diabéticas. E foi muito bom o relato, foi muito bom a experiência de ter conversado com ela. Ajudou a gente bastante no trabalho e tirou muitas dúvidas, muitas dúvidas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho e obrigada. Tchau.